Pense em Jesus andando sobre as águas. Que cena tremenda! Mas esse milagre também revela algo profundo sobre batalha espiritual. Existem momentos em que as circunstâncias tentam desviar os nossos olhos de Cristo. Meu nome é Elias e eu vou estar falando para você sobre a palavra de Deus, algo sobrenatural sobre esta palavra de Mateus no capítulo 12, do versículos 25 ao versículo 31, onde Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar, uma cena totalmente sobrenatural. Quando eles o viram, ficaram assustados, pensando que era um fantasma, mas Jesus disse para eles assim: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Jesus disse: "Vem." E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Porém, quando sentiu o vento forte, ele teve medo. Vou repetir, ele teve medo, começou a afundar e clamou: "Senhor, salva-me! Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão para ele e segurou ele. Então, nessa noite, vai ser uma noite muito especial para você entender o princípio de tudo que está acontecendo, talvez com a sua vida, que você precisa realmente colocar em prática para não deixar o vento, não deixar o mar te assustar. O inimigo tenta tirar os seus olhos de Jesus e colocá-los no vento. Pedro estava vivendo o sobrenatural de Deus. Ele estava andando sobre aquilo que deveria fazê-lo afundar, mas o texto diz que quando ele percebeu a força do vento, ele teve medo. O vento já existia antes de Pedro sair do barco. As ondas já estavam agitadas, a noite já estava escura, estava uma cena de terror. O que mudou não foi a tempestade, o que mudou foi o foco de Pedro. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguia caminhar sobre as águas. Enquanto ele estava caminhando, olhando para Jesus, ele conseguia caminhar, ele conseguia andar sobre as águas de forma sobrenatural. Quando ele passou a olhar para o vento, ele começou a afundar, queridos. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Numa noite você está num sobrenatural e no outro dia você já está afundando. Você começou confiando em Deus, mas no meio do caminho os problemas começaram a aumentar. Você começou orando, mas a resposta ainda não chegou. Você começou acreditando, mas as circunstâncias começaram a dizer que não existe saída, não existe saída, não existe saída. Então o vento começou a chamar a sua atenção, o vento da preocupação, o vento do medo, o vento das contas, o vento dos problemas dentro da sua casa, o vento das notícias ruins, o vento dos pensamentos que dizem para você: você não vai conseguir, Deus esqueceu de você, não existe mais esperança para você. Mas no meio de todas essas vozes, Jesus continua dizendo para você: sou eu, não tenha medo, tenha bom ânimo, sou eu que estou aqui com você no meio dessa tempestade, aleluias. Batalha espiritual não é fingir que o vento não existe, queridos. A fé não nega a realidade. Pedro realmente estava no meio de uma grande tempestade terrível. A diferença é que Jesus também estava lá com ele. Igual aquele hino que diz: Jesus estava lá, Jesus está lá. Talvez você esteja atravessando uma fase difícil, mas isso não significa que Cristo abandonou você. Talvez a noite esteja muito escura, seja uma cena de terror, igual o que aconteceu com Pedro, igual aconteceu com os discípulos, mas Jesus sabe onde exatamente você está. Você não está esquecido. O vento pode ser contrário, mas ele não pode impedir o Senhor de chegar até você. Talvez você não consiga
chegar até Jesus no meio dessa tempestade, mas Ele chega até você. Sinta agora a presença dele chegando neste lugar, chegando neste vídeo através de mim, para você entender. Ele está chegando até você, Ele vai trazer paz para você, Ele vai trazer agora o sobrenatural para a sua vida. Aquilo que assustava os discípulos estava debaixo dos pés de Jesus. E aquilo que hoje tenta te assustar também continua debaixo da autoridade de Cristo. Cristo não perdeu a autoridade, ele continua o mesmo, ele é o mesmo. Pedro começou a afundar, mas ele teve uma atitude que mudou tudo. Sabe o que ele fez? Ele começou a clamar. No meio da sua incredulidade, no meio daquele terror, ele começou a clamar. Ele disse: Senhor, salva-me. Foi uma oração pequena, mas uma oração de coração, uma oração verdadeira. Pedro não tentou esconder sua fraqueza, ele não fingiu que estava tudo bem, porque não estava tudo bem. Ele reconheceu que estava precisando de Jesus naquele momento e imediatamente o Senhor Jesus estendeu a mão. Ele não chegou naquela fase de Pedro ali e pisou em cima de Pedro e disse: você não teve fé, então você deve afundar mesmo. Não, ele imediatamente estendeu a mão para Pedro. Você pode estar afundando por dentro de repente, durante este vídeo que nós estamos aqui falando da palavra do Senhor para você. Por fora as pessoas podem até pensar que está tudo bem com você, mas somente você sabe o medo, a angústia, a luta que existe no seu coração. Hoje Jesus está perto de você, sinta a presença dele, não tenha vergonha de clamar, diga: Senhor, salva-me, eu não aguento mais, Senhor, eu preciso de ti. Diga: Senhor, segura a minha mão, senão eu vou morrer aqui no meio dessa tempestade, no meio desse mar, no meio desse furacão. Diga para Jesus, ele está aqui. Jesus não veio apenas para ajudar você a suportar uma tempestade, ele veio para resolver essa situação na sua vida, ele veio para salvar a sua vida, ele veio para perdoar os seus pecados, para transformar o seu coração, para conduzir você para perto de Deus. Só que talvez hoje você esteja afastado dele, talvez você tenha perdido a sua fé, ou esteja cansado de lutar, esteja cansado, esteja fadigado demais, mas esta palavra chegou até você para lembrar que a mão de Jesus continua estendida para você. Continua estendida para você. Entenda que as mãos de Jesus estão estendidas para você. O texto não termina com Pedro afundando, aleluia. O texto não termina com Pedro morrendo. O texto não termina com Jesus reanimando Pedro, não. O texto termina com Jesus segurando Pedro, levantando Pedro, levando Pedro de volta para o barco. O medo não teve a palavra final naquele momento, a tempestade não teve a palavra final. Sabe quem é que teve a palavra final? Jesus Cristo teve a palavra final. Nesta noite eu quero dizer o mesmo para você. Não é essa luta que você está passando que tem a palavra final. Não é aquela pessoa que não gosta de você que tem a palavra final, não é o seu chefe que tem a palavra final, não é a sua empresa que tem a palavra final, não são os religiosos que têm a palavra final, não são os seus inimigos que têm a palavra final, não é o inimigo, não é o diabo, não é Satanás, os demônios que têm a palavra final sobre a sua vida, não é o vento que tem a palavra final para a sua vida. Olhe para Jesus, o vento pode ser forte, mas Cristo é maior, e eu quero dizer para você, Jesus tem a palavra final. Repita comigo: Jesus tem a palavra final na minha vida. Jesus tem a palavra final na minha vida. Aleluia. As águas podem estar agitadas nessa noite, mas Jesus está no controle da sua embarcação, da sua vida, do seu coração, do seu ministério, dos seus projetos. E se você sentir que está afundando agora, clame por ele durante essa oração que nós vamos fazer agora, porque a mão de Jesus está estendida para salvar você. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, neste momento, esse momento tão especial, eu vou convidar você para fechar os
os seus olhos, estender as suas mãos para cima, e se você puder se ajoelhar, melhor ainda, se ajoelhe na presença do Senhor com um coração contrito, com um coração quebrantado, que Jesus vai estar respondendo a sua oração nessa noite. Então agora fecha a porta do teu quarto e vamos estar orando. Aonde você estiver, se você não estiver no seu quarto também, na sua empresa, vá para um ambiente onde você consiga ficar sozinho neste momento e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença maravilhosa, Senhor, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Pai, existem ventos soprando contra muitas vidas nessa noite, ventos de medo, ventos de angústias, de preocupação. Alguns passam por ventos de enfermidades, de conflitos familiares, Senhor, de dificuldades financeiras, outros de pensamentos que tentam roubar a nossa paz. Mas hoje nós declaramos que os nossos olhos não vão permanecer no vento, Senhor, porque os nossos olhos estarão firmados em Ti, Jesus Cristo. Senhor, assim como foste ao encontro dos discípulos no meio da tempestade, venha agora ao encontro de cada pessoa que está ouvindo essa oração, Senhor. Entra, Senhor, nos lares, entra nos quartos onde existem lágrimas escondidas que ninguém vê, mas Tu vê, mas Tu conhece. Entra nas famílias que estão enfrentando conflitos, Senhor. Estão pessoas que estão feridas, pessoas que estão abatidas, Senhor. Oh Deus, que a Tua voz seja ouvida acima de todas as outras vozes contrárias à Tua vontade, Senhor. Que todos ouçam Tu dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não tenha medo, não tenham medo. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora todo espírito de medo, nós repreendemos todo espírito de opressão, todo espírito opressor agora, todo desânimo, toda mentira lançada contra a mente dos Teus filhos, seja agora, no nome de Jesus Cristo, destruída todo tipo de maldição. Que caia por terra os pensamentos que dizem para os Teus filhos e filhas neste momento: você não vai conseguir, não existe saída, Deus esqueceu de Ti, tudo está perdido. Senhor, que todas essas pessoas entendam, Senhor, que o diabo é mentiroso, mas que Tu é verdadeiro, Tu é a verdade, Tu é o caminho, Tu é a vida, Tua palavra permanece, Senhor, verdadeira, porque Tu não abandonas, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas. Tu não perde o controle, Senhor, no meio da tempestade que nós vivemos, Senhor. Tu não chega atrasado, Tu chega na hora certa, Senhor. Tu és o Deus presente, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que sustenta, o Deus que estende as Suas mãos para nós. Oh Deus, ouve a nossa oração neste momento, Senhor. Essa oração é sincera, Senhor. Senhor, não queremos apenas falar palavras bonitas, Senhor, mas queremos, Senhor, falar algo que vem de dentro do nosso coração. Senhor, se tem alguém aqui afundando, Senhor, afundando o seu barco, Senhor, afundando o seu coração, afundando a sua vida, Senhor, estende agora a Tua mão poderosa para salvar, Senhor. Segura aquele que perdeu as forças, segura aquele que caiu, Senhor, levanta, fortalece, Senhor, renova, cura, Senhor, nessa noite, através dessa oração, que a Tua restauração chegue, Senhor, trazendo esperança daquele que estava pensando em desistir, Senhor, daquele que estava pensando, Senhor, em hoje dar um fim em tudo, que seja repreendido esse espírito de morte, que seja repreendido agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo, todo sentimento de morte, todo sentimento de depressão, Senhor. Nós clamamos como Pedro e nós dizemos para Ti: Senhor, nos salva, Senhor, nos socorre, Senhor, segura nossa mão. Pai, não permita, Senhor, agora que as circunstâncias sejam maiores do que a nossa fé.
Que quando o vento soprar, Senhor, nas nossas vidas, nós venhamos nos lembrar que Tu está sempre presente conosco, que quando as ondas se levantarem contra nós, nós venhamos lembrar que elas estão debaixo dos Teus pés, Senhor. Oh Deus, nos faz lembrar das Tuas promessas, Senhor, e que Tu sabes exatamente onde estamos, Senhor. Acende, Senhor, o fogo da oração dentro de nós, Senhor, para nós batalharmos, para nós orarmos, para nós buscarmos a Tua presença. Desperta, Senhor, aqueles que estão adormecidos nessa noite. Renova a fome pela Tua palavra, restaura o primeiro amor, Deus. Quebra toda a frieza espiritual neste momento, Senhor. Tira toda a distração que tenta afastar os nossos olhos de Cristo. Espírito Santo, entra agora neste ambiente, visita-nos com teu poder, com a tua autoridade. Enche a nossa casa, Senhor, enche a nossa mente, enche o nosso coração, nos dá discernimento para reconhecer essas estratégias do inimigo, Senhor, que vem com força, Senhor, para nos destruir. Mas Tu, Senhor, nos dá a Tua força para permanecermos firmes, Senhor. Nós renunciamos agora ao medo, Senhor, nós renunciamos à incredulidade, nós renunciamos, Senhor, agora ao desespero, Senhor. Renunciamos toda a voz que tenta nos afastar, Senhor, da Tua presença, Senhor. Declaramos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, do nosso futuro, dos nossos projetos. Declaramos que toda arma levantada contra os teus filhos e filhas agora seja desfeita pela autoridade do nome de Jesus. Oh Deus, que toda seta de confusão seja apagada, Senhor, toda corrente espiritual da maldade seja quebrada agora, que toda a porta que foi aberta, Senhor, para o inimigo seja fechada pelo poder que é no nome de Jesus. Guarda os nossos pensamentos, guarda as nossas emoções, Senhor, guarda os nossos filhos, Senhor, guarda a nossa saúde, a nossa caminhada contigo, Deus. Nos ensina, Senhor, a continuar caminhando mesmo quando o vento for ao contrário, Senhor. Nos ensina a caminhar na Tua presença com fé, Senhor. Que a nossa fé ela não venha depender, Senhor, do que os nossos olhos estão vendo ou das circunstâncias que estão ao nosso redor, mas que, Senhor, a nossa fé, Senhor, venha superar todas essas coisas, Senhor. Que não dependa do que os nossos olhos estão vendo, mas daquilo que a Tua palavra declarou sobre as nossas vidas. Nós cremos que a tempestade não terá a palavra final, o medo não terá a palavra final, a enfermidade não tem a palavra final, a crise não tem a palavra final, o inimigo não tem a palavra final, porque só Tu, Jesus Cristo, tens as palavras de vida eterna e Tu tens a palavra final. Oh Deus, nós sabemos que a Tua palavra é vida, a Tua palavra é esperança, é restauração, perdão, Senhor. A Tua palavra traz a salvação para nós. Pai, alcança também aqueles que neste momento se afastaram dos Teus caminhos, que hoje haja arrependimento verdadeiro, que hoje haja reconciliação contigo, que hoje haja perdão dos pecados e transformação de vidas. Senhor, recebe novamente aquele que está voltando para a Tua casa. Oh Deus, recupera, Senhor, as vidas nessa noite, Senhor, que aquele que está afundando sinta a Tua mão segurando agora, Pai. Que a pessoa que está chorando venha receber o consolo que vem de Ti, Senhor. Que todo aquele, Senhor, todo aquele ou toda aquela, Senhor, que estava sem direção, que nessa noite receba a Tua direção, Senhor. Ouça a Tua voz dizendo igual disse para Pedro, vem na minha presença. Nós escolhemos, Senhor, sair do barco da incredulidade. Nós escolhemos, Senhor, caminhar pela fé, Senhor. Nós escolhemos confiar em Ti neste momento. Escolhemos não olhar para o vento. O vento pode até mesmo ser forte, mas Tu és mais forte. As águas podem até estar agitadas, mas Tu continua no controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa mente. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti. Por isso nós levantamos a nossa voz e declaramos
declaramos: a nossa casa pertence a Ti, a nossa família pertence a Ti, a nossa mente pertence a Ti, a nossa vida pertence 100% a Ti. Nós não seremos vencidos pelo medo, nós declaramos que não seremos vencidos pelo medo, nós não seremos paralisados, Senhor, pelas circunstâncias contrárias, nós permaneceremos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua mão continua estendida sobre as nossas vidas. Recebe neste momento toda a honra, recebe toda a glória e todo louvor para todos sempre, Senhor. Nós oramos confiando, Senhor, em Ti e agradecendo no nome poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Encerramos então este momento na presença do Senhor e amanhã estaremos de volta também, estudando um pouco mais da palavra e batalhando através das armas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Senhor, que Tu, Senhor, ajude cada um a permanecer neste propósito que o Senhor tem levantado. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.